Olá, lindezas! Então, dando continuidade à nossa palestra, vamos falar um pouco sobre como eu entrei na faculdade e fiz 2 graduações após os 50 anos de idade. Então, tendo que dar conta da educação de 3 filhos, o tempo foi passando e o sonho do meu estudo foi ficando para trás. E eu sempre insistia com os meus filhos que homem tem que estudar. É ou não é? Foi assim que eu fui criada. Homem tem que estudar. E esse era o meu mantra. E quando meu caçula estava com 7 aninhos, ele me perguntou assim: mas por que a senhora vive dizendo que nós somos homens, precisamos estudar, mas a senhora mesmo não estuda? Por que a senhora também não vai estudar? Aí eu falei: ah, filho, é que a mãe só está esperando você ficar maiorzinho, crescer mais um pouquinho, porque você sabe que eu tenho esse sonho de voltar a estudar um dia. Aí ele falou assim: mas eu já estou crescido, mamãe, eu já vou completar 8 anos, pode ir para a escola. Aí eu pensei bem, falei: quer saber? Ele está certo. Então, após o meu pré-primário bem fragmentado, eu concluí o ensino fundamental em 1972 e só iniciei o ensino médio em 2001, né? Então, no colégio, eu comecei a estudar, né? Retomei, né? No Colégio Estadual Irineu Marinho, que fica próximo da minha casa. Consegui uma vaga à tarde, aí eu costurava de manhã e depois eu ia estudar. Óbvio que algumas pessoas me desestimularam. Eu tive bastante incentivo, mas também houve algumas pessoas que, infelizmente, me desestimularam, dizendo que os jovens iriam me humilhar, zoar com a minha cara, sabe? Que eu era a única velha no meio da juventude, mas, pelo contrário, eu fui super bem acolhida por eles me ajudavam, eu os ajudava. Eu ia amarradona para a fila da merenda comer macarrão com salsicha. Eu achava aquilo ali o máximo. Só foto do estar ali no meio daquela galera, eu ali como estudante, um calor imenso. E eu ia super feliz dentro daquele uniforme, um verãozão, 40 graus aqui no Rio de Janeiro, mas era uma sensação maravilhosa. Agora sim, voltei a ser uma estudante. Eu estava realizando meu sonho de concluir o ensino médio. E apesar da lacuna, né, eu fiquei 29 anos fora da escola, eu estava indo bem nas aulas e quando eu cheguei ao terceiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de participar de um pré-vestibular comunitário aqui no Rio de Janeiro para negros e carentes, pelo projeto Educafro. Então, eu aceitei participar do projeto para ter acesso às aulas que eu não tinha na escola, porque faltava professores em muita disciplina, questão de falta de contratações, greves, etc., essas coisas que acontecem. Mas eu acabei me envolvendo naquela ambiência, eu estava ali, na verdade, mais como ouvinte. Depois eu decidi fazer as provas para o vestibular. E, para surpresa de muitos, eu acabei passando para a UERJ, para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também conquistando uma bolsa de 100% para a PUC-Rio, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Por questões financeiras e também por questões estratégicas, eu optei por fazer o curso de letras na PUC. Então, no final do primeiro período, o Departamento de Letras reuniu os calouros, né, a fim de apresentar o início de uma nova cadeira que estava se formando naquele ano. A cadeira de produção textual, formação de escritor. Produção textual, formação de escritor. Eu fiquei muito interessada em saber que nós poderíamos fazer mais esse curso através da mesma bolsa. Então, eu fiz a minha inscrição. Assim, eu fiz parte da primeira turma de escritores da PUC-Rio e saí da universidade com 2 graduações, licenciatura monolíngue e bacharelado em formação de escritor. Olha, lindezas,
Foi muito bom, foi uma sensação maravilhosa essa conquista. Mas eu não vou negar que foram tempos bem difíceis. Dar conta de casa, marido, filho, trabalho da faculdade, afinal eram 2 graduações, né? Além da dificuldade diária do trânsito, eram 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Morando em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, precisava viajar em trens lotados, na época sem ar-condicionado. É mole. Ônibus irregulares, eu ainda cometi a loucura de pegar uns ônibus piratinhos lá, umas doideiras, para poder chegar cedo, quando eu pegava 7 horas, escrevendo de pé na maioria deles, para poder concluir algum trabalho que eu não conseguia dar conta. Enfim, eu posso assegurar a vocês que eu paguei caro, bem caro, pela ousadia de fazer faculdade depois dos 50 anos. Foi um desgaste emocional imenso. Muitos ali naquele espaço acadêmico achavam um verdadeiro absurdo. Por isso que essa palavra absurdo ficou muito na minha cabeça. Achavam um absurdo eu ter conquistado esse lugar nas minhas condições. Vocês sabem que depois de certa idade aparece toda sorte de ites, né? É muito it, né, lindeza? É artrite, é bursite, labirintite. Se eu pudesse ouvir vocês iam falar mais um montão de it. Otite, uma danação de it, né? Mas a nossa saúde fica naturalmente mais frágil, né? Com o passar dos anos. E eu tive que matar 1 leão por dia para dar conta de tantos desafios. Fui vítima de preconceitos. Sofri muita discriminação, mas muitas discriminações mesmo. Recebi muitos olhares de reprovação pela afronta de ter passado em 2 concursos e entrar em uma universidade de elite, universidade de ricos, sendo uma mulher negra, periférica, pobre e velha. Eu ouvia muitas indiretas nas entrelinhas das conversas, muitas indiretas na sala de aula e fora delas. Também eram muitos bullying velados, muitos trabalhos desviados, comentários maldosos e etc. Tudo para deixar bem claro para mim que o meu lugar não era ali. Foi uma experiência dolorosa, mas adora-se mais. Em contrapartida, eu senti uma alegria muito, mas muito, muito grande pela minha conquista. Quando eu bati aquele desânimo assim, aquele cansaço, eu me olhava no espelho e eu dizia assim, meu Deus, como eu estou cansada, meu Deus, como eu estou cansada. Mas também pudera, né? Hoje eu estou cursando uma faculdade. Eu sou uma universitária. Logo, o meu lugar era ali sim. O meu lugar era ali sim. Porque fui eu quem o conquistei. E aos 50 anos estou construindo uma carreira que o próprio Deus sonhou para mim. O próprio Deus sonhou para mim. Então, esse pensamento renovava as minhas forças, me enchia de coragem e cada vez mais me enchia de esperança, sabe? Outra coisa que também sempre me encheu de orgulho, de alegria, de gratidão, foi saber que através da minha atitude, da minha volta aos estudos, do meu testemunho, muitas mulheres afastadas da escola, desanimadas por conta de problema, por conta de idade,
retomar os estudos e construir uma carreira. Não tem dinheiro nenhum no mundo que me pague essa felicidade, sabe? Quando eu recebia notícias de que fulano passou na faculdade, fulano está te convidando para a formatura, todas aquelas lindezas que eu tinha incentivado a voltar. Sobre a questão da carreira de escritora, uma experiência incrível, de muito aprendizado, foi fazer esse bacharelado, né? Em produção textual. Eu achei simplesmente maravilhosa essa oportunidade que a vida me deu, mas o trabalho de conclusão de curso era necessário escrever um livro. Então eu pensei nos fragmentos de fala que eu anotava pelos meios de transporte durante a viagem de ida e volta da faculdade. Como eu falei para vocês, era uma viagem longa, né? Então eu não podia dar bobeira de ficar perdendo meu tempo ali sem fazer nada. Então havia muitos ambulantes oferecendo seus produtos, e formava uma confusão de vozes. Eu ficava ouvindo os pedaços de conversa, sabe? Das pessoas que entravam e saíam dos trens, dos ônibus, do metrô. E durante as minhas viagens diárias, isso era assim uma constante. Então eu não sabia onde começava nem onde terminava aquelas conversas. Então eu fazia o que? Eu criava um começo e um final para os pedaços de história que ficavam comigo. E aí eu ia formando crônicas, contos, poesias e etc., né? Ia inventando. Assim surgiu um livro que flagra, mas foi sem querer. Foi o meu primeiro trabalho autoral. Que flagra, mas foi sem querer. Eu estava ali de bobeira, o pessoal chegava lá, quando deixava a vida lá na minha mão, né? Eu adorava. Então, durante a pandemia também, eu participei como coautora com mais de 30 mulheres do livro Estressada, pela editora Entorno. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Durante a pandemia, a gente ali, escrevendo, cada um seu pedaço, a sua história, e formou, né, esse livro lindo. Estressadas. Super indico. Imagina, mais de 30 mulheres falando coisas maravilhosas ali, tá? Enfim, vocês encontram... onde é que foi que eu parei? Uma coisa também que eu queria falar para vocês, que eu já estou na metade, assim, de mais 2 livros, tá? Eu escrevi O Que Flagra Foi Sem Querer, escrevi o livro Estressada, e eu também já estou escrevendo, estou na metade, de poesia e também um romance. Eu amo poesia, também gosto muito de escrever paródia, gente. Já devo ter umas 100 paródias escritas para homenagear pessoas em datas festivas. Então, esse meu livro, Que Flagra Mas Foi Sem Querer, caso alguém se interesse em conhecê-lo, ele pode ser encontrado na livraria da Catedral de Santo Antônio, aqui em Caxias, aqui na minha cidade, para quem tiver interesse. Ou quem quiser, pode combinar, né? Mandar um direct para mim e a gente pode organizar para eu te enviar, tá? Eu tenho alguns exemplares ainda comigo. E o livro Estressada vocês encontram no meuslivros.net. Vou falar devagarzinho. meuslivros.net. Aproveito para me colocar à disposição para quem precisar de mentoria em gramática, em redação, ou em uma escuta terapêutica, né? Ou uma massagem reparentalizadora. Só me procurar pelo meu e-mail, celular, meu Instagram, e a gente combina, tá, lindeza? Então, lindezas, essa é a minha história. Embora alguns tolos possam achar que as minhas conquistas foram um grande absurdo, né? De vitória em vitória, vencendo obstáculos, rompendo em fé, eu cheguei até aqui. No nosso próximo vídeo e último, eu vou explicar para vocês como um sexo frágil pode ser absurdamente forte. Como é que pode ser, tá? Então, no próximo vídeo,
a gente finaliza e eu explico essas coisas para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.